Então, paramos lá no arranjo, né? A gente estava falando da questão da ordem, né? Para quem está entrando agora aí, boa noite, deixa eu admitir aqui. Então, nós paramos na questão do arranjo, lendo o enunciado do exercício, verificou que a ordem é importante, a ordem importa, nós faremos a utilização de arranjo e definimos a fórmula como arranjo de n tomados PP como n fatorial sobre n menos p fatorial, né? E é claro que nós já fizemos aqui a leitura e parte da solução desse exercício, desse exemplo, e eu parei, nós finalizamos aí na questão do 20 fatorial sobre 20 menos 2 fatorial, né? Lembra que, entrando aqui uma galera, lembra que esse 20 fatorial, quem manda numa questão de fração, né? Onde envolve fatoriais, é o meu denominador, eu brinco dessa forma. Então, onde você vai chegar, quem vai definir é o seu denominador. Então, aqui, 20 menos 2 resulta em 18. Você vai escrever o 20 fatorial até o 18. Então, 20 vezes 19 vezes 18 consegue simplificar com 18 fatorial do denominador, tornando assim a sua multiplicação muito mais simples, né? Então, você tem aí 300 e... Arthur entrando, boa noite. Você tem aí 380 maneiras diferentes com relação a esse exemplo. Vamos seguindo aqui. Lembra que lá no início eu disse que quando estamos fazendo a leitura, né? E na leitura a ordem é importante, utiliza arranjo. A ordem não importa, então eu vou fazer a utilização da combinação. Então vamos à definição. As combinações são subconjuntos. Lucas entrando, deixa eu admitir aqui, boa noite. As combinações são subconjuntos em que a ordem dos elementos não é importante. Arranjo é importante, combinação não é importante. Entretanto, são caracterizadas pela natureza dos mesmos. Assim, para calcular uma combinação simples de n elementos tomados P a P, onde o P é menor ou igual a n, nós vamos utilizar a seguinte expressão. Claro que lá o arranjo tem uma expressão, a combinação não seria diferente. Cuidado, porque é muito próximo, gente, tanto a fórmula quanto o exposto dos exercícios e exemplos. Não pode esquecer da questão de a ordem é importante, arranjo. A ordem não é importante, combinação. Vamos ao exemplo. Primeiro, ao exposto da expressão. Combinação de n pp igual a n fatorial sobre p fatorial sobre n menos p fatorial. Tá? Lembra que você vai com o numerador até onde for aqui o maior denominador, tá? Ou aqui na subtração, tá? Então, você vai lá para poder simplificar e fazer de uma forma mais simples sua continha. Vamos aqui ao exemplo. A fim de exemplificar, podemos pensar na escolha de 3 membros para formar uma comissão organizadora de um evento. Até aqui eu não consegui identificar se é a utilização de arranjo ou combinação. Se ele não falar da ordem, então vamos de combinação. Claro que nós estamos no assunto combinação, então será de combinação. Dentre as 10 pessoas que se candidataram, de quantas maneiras distintas essa comissão poderá ser formada? Então, tem que escolher 3 pessoas em 10, não fala nada de ordem, ninguém tem que ocupar primeiro, segundo, ser presidente, vice-presidente, representante, vice-representante. Vamos de combinação. Note que, ao contrário dos arranjos, nas combinações, a ordem dos elementos não é relevante, não pode esquecer disso. Isso quer dizer que escolher Maria, João, José equivale escolher a João, José e Maria. Então, a ordem aqui não é levada em consideração. Logo, a utilização da combinação. Então, vamos fazer a escolha de 3 pessoas em 10, independente, não, a ordem não vai importar. Então, eu escrevo lá a combinação de 10, 3 a 3, isso é 10 fatorial, através da expressão que define a fórmula, sobre 3 fatorial, sobre 10 menos 3 fatorial. 10 menos 3 fatorial é 7 fatorial. Então, eu vou escrever o 10 até o 7, o maior elemento aqui do meu denominador, que será o 7. Então, 10 vezes 9, vezes 8, vezes 7, simplifico com o 7 fatorial. E é claro que eu tenho que desenvolver o 3 fatorial, que é 3 vezes 2 vezes 1, certo? Simplificando. Claro que
Dentro desse produto, você ainda pode fazer simplificação por 3 também, caso isso seja possível, tá, galera? Não impede, resultando aí em 120. Então, observe que para simplificar os cálculos, transformamos o fatorial de 10 em produto, é o que eu acabei de expor para vocês, só que está escrito aqui, tá? Conservamos o fatorial de 7, que é o resultado aqui, através da expressão. Então, dessa forma, a gente consegue escrever aí o produto e a divisão, fazendo as simplificações de uma forma mais simples, tá? Então, para fim de cálculo, são 120 maneiras distintas de formar essa comissão. Escolha de 3 pessoas em 10. Lembrando que, neste caso, a ordem não é importante. Vamos falar um pouquinho sobre probabilidade, né? Juntamente com a análise combinatória. Claro que para que a gente saiba a probabilidade, é bom que a gente defina aí alguns nomes, né, algumas nomenclaturas que é válida ressaltar aqui no estudo da probabilidade, né? Até porque a gente já estuda a probabilidade desde o ensino fundamental. Porém, conforme a gente vai avançando no estudo, isso vai ficando um pouco mais difícil, né? Então, a gente fala bastante de experiência aleatória dentro da probabilidade ou experimento aleatório, né? O que é esse termo, experiência ou experimento aleatório? O próprio nome já diz, né? É uma experiência em que se observa um resultado que não é conhecido a priori, né? Então, tudo que nós estamos observando e que a gente não tem um resultado definido, nós estamos fazendo uma experiência, um experimento aleatório. Dentro desse experimento, existe lá um espaço amostral, que a gente chama, ou universo de resultados, né? O espaço amostral, o universo de resultados, é o conjunto de todos os resultados possíveis. E associados, é claro, a essa experiência que nós estamos fazendo análise ou observando. Normalmente, esse espaço amostral, o universo de resultados, é representado por uma letra grega, né? Que pode ser o ômega, alguns autores escolhem o E, o S, aí depende muito de cada autor, enfim, de como ele está definindo a questão da probabilidade. Tá? Então, nós, em primeiro momento, a gente tem essa experimento, né? Que é a observação de uma experiência que vai nos trazer resultados que nós não conhecemos o resultado. Esse espaço, normalmente conhecido como universo, né? De resultados, que é o conjunto dos resultados possíveis associados a essa experiência. E o acontecimento. Esse acontecimento, normalmente, a gente chama de evento, né? Então, esse evento, ele é qualquer subconjunto desse espaço amostral, né? Então, a gente tem a experiência, um espaço definido ou não, e dentro desse espaço nós temos o evento, o acontecimento, que é algo tirado desse espaço amostral, né? Desse universo de resultados. Exemplo, o exemplo de uma experiência, tá, gente? Um experimento. Lançamento de um dado, né? Então, a experiência é o quê? É a observação do lançamento de um dado. Quem seria o meu espaço amostral? O meu universo de resultados? São todos os resultados, né? Posso chamar de S, por exemplo. Os resultados no lançamento de um dado é 1, 2, 3, 4, 5 e 6. E o evento eu posso definir aqui a ocorrência de um número par como exemplo, tá? Então, esse evento é a ocorrência de par ao jogar esse dado, tá? Outra situação, como exemplo, aqui vou trazer o jogo de futebol, tá? A experiência é a análise desse jogo e como espaço a gente pode ter vitória, empate e derrota, tá? Isso tudo faz parte do estudo, né, de probabilidade. Então, vamos aqui a definição, mais uma vez, porque falando muito, às vezes fica mais difícil da gente entender, mas vamos fazer a leitura aqui da definição. A probabilidade permite analisar ou calcular as chances de obter determinado resultado diante de um experimento aleatório,
Lembra que eu falei? Pode ser experimento ou experiência. Então, nós estamos fazendo uma análise, uma experiência ou uma experiência aleatória, tá? São exemplos, as chances de um número sair no lançamento de dados, a possibilidade de ganhar na loteria. Eu dei como exemplo o jogo de dado, que é bem clássico, e o jogo de futebol também, para ficar um pouquinho diferente, né? A partir disso, a probabilidade é determinada pela razão entre o número de eventos possíveis e o número de eventos favoráveis. Então, ela é representada pela expressão. Aqui, ó, a probabilidade de ocorrência de A. Isso aqui é tudo um nome, tá, galera? Pode variar, pode ser o ômega, como eu havia dito com vocês, para vocês, né? O espaço aí, por exemplo, ele pode ser representado por E ou S, tá? Então, é o número de A sobre o número... Aqui é o ômega. Não está bem o ômega, não, mas representa, tá? Que é o universo. Então, aqui é o número de casos possíveis sobre o número de casos favoráveis. Então, ó, probabilidade de ocorrer o evento A é igual a número de resultados favoráveis, aqui vai depender do exposto do exercício, sobre o número total de resultados possíveis. Esse número total de resultados possíveis é o meu espaço. Então, quem já está um pouco mais avançado, na leitura já consegue definir o que é um espaço, o que é um evento. Para quem não, o ideal é que você faça com calma, né? Define lá o evento, define o espaço, dependendo da situação, como eu trouxe aqui como exemplo, no lançamento de um dado. Quem é o meu espaço? Quais são todos os meus resultados possíveis? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quem é o evento dentro do exposto? Eu posso colocar aí a ocorrência de um número par. Qual é a probabilidade de ocorrência de um número par ao jogar um dado? Qual é a ocorrência de um número primo? Qual é a ocorrência de um número maior que 6? Então, dentro desse exposto, eu posso pedir qualquer probabilidade, vai da análise do espaço e do evento, tá? Então, aqui está representado melhorzinho essa letra grega que eu falei, que está aqui, tá? Que é o ômega. Então, para encontrar o número de casos possíveis e favoráveis, muitas vezes nós necessitamos recorrer às fórmulas estudadas para análise combinatória. Então, em algumas situações, quando a gente possui conhecimento prévio de análise combinatória, isso facilita bastante. Não só de análise combinatória, como também, por exemplo, o estudo das progressões. É bem comum em exercícios, questões de probabilidade, nós utilizarmos progressão aritmética para resolução, tá? Então, vamos a um exemplo. Qual a probabilidade de um apostador ganhar o prêmio máximo da Mega Sena, prêmio máximo, fazendo uma aposta mínima, ou seja, apostar exatamente nos 6 números sorteados. Então, aqui ele quer a probabilidade do cara ganhar o prêmio máximo apostando 6 números sorteados, né? Os sorteados. Então, como vimos, a probabilidade é calculada pela razão entre os casos favoráveis e os casos possíveis. Nessa situação, temos apenas um caso favorável, ou seja, apostar exatamente em 6 números sorteados. Para ele ganhar, ele tem que ter a sorte de apostar exatamente nesses 6 números, né? Já que o número de casos possíveis é calculado levando em consideração que serão sorteados ao acaso 6 números, não importa a ordem, em um total de 60 números, então eu tenho que, quando eu estiver marcando lá o meu cartão, eu vou fazer a escolha, né? Cartão da lotérica especificamente, de 6 números, não estou me importando com a ordem, num total de 60. Daí eu posso fazer a utilização da combinação. Para fazer esse cálculo, a escolha de 6 números em 60, nós podemos utilizar aí, ó, a combinação de 60, 6 a 6. Então, 60 fatorial sobre 6 fatorial, 60 menos 6. Claro que isso é um número bem grande, até para efeitos de cálculo. Você vai poder simplificar também.
existem esse número bem grande de modos diferentes de sair o resultado. E, para finalizar, a probabilidade dele acertar, né? Para ele acertar, ele tem que ter a sorte de que dê lá exatamente os 6 números sorteados, né? Então, é uma sobre esse total aqui da escolha de 6 números em 60. Olha a probabilidade bem pequena, 0,00002%. Claro que fazendo a divisão aí e depois multiplicando por 100 para chegar nesse resultado em percentual. Então, aqui, gente, nós estamos utilizando um pouquinho do conhecimento de análise combinatória aplicados à probabilidade. É sempre dessa forma. Primeiro que eu odeio esta palavra é sempre, né? Não é sempre dessa forma. Depende muito do exposto do enunciado, tá? Vamos a alguns resumos de extrema importância. Depois eu tenho um outro resuminho para compartilhar com vocês no grupo. Eu gosto muito de fazer esses mapas mentais, né? Eu acho que facilita muito a compreensão, dá uma enxugada no conteúdo, né? Principalmente em concurso, porque são muitos tópicos para darmos conta, e quando isso vem simplificado, mastigado para a gente, torna, além de mais prazeroso, mais fácil também, tá? Então, para a gente fechar aqui, nós temos como resumo, esse é o primeiro resumo, tá? Na parte de análise combinatória, nós fizemos a definição do princípio fundamental da contagem, né, o princípio multiplicativo. Então, a definição, a multiplicação do número de possibilidades da decisão para total de maneiras em certas situações. Vamos lá alguns exemplos para que vocês entendam. Olha aqui, através do princípio fundamental da contagem, a resolução desses exercícios, desses exemplos, né? Ó, quantos números de 3 algarismos podemos formar com os dígitos? Isso é bem clássico, tá, gente? 0, 1, 2, 3, 4 e 5. Então, reparem que em tipos de exercício de análise combinatória, eu tenho que primeiro verificar a questão da ordem, né? Se a ordem importa, se a ordem não importa, se eu consigo trazer lá a resolução através do princípio fundamental da contagem, utilizando um pouco da lógica, se eu posso montar árvores, esquemas como árvore, para facilitar a minha resolução. Então, quando houver alguma restrição, o ideal é que você comece por ela, tá? Então, ó, quantos números de 3 algarismos fizemos 3 espaços, tá? Podemos formar com os dígitos 0, 1 até o 5, né? 0, 1, 2, 3, 4 e 5. Reparem que, para a questão de possibilidades, né? Nessa primeira casinha, eu não posso ter o número 0, porque eu não tenho um número de 3 algarismos começando com 0. Então, eu tenho apenas 1, 2, 3, 4, 5 possibilidades para preenchimento desta primeira casinha, tá? Por quê? Eu não posso ter um número composto de 3 algarismos começando com o algarismo 0, certo? Porém, aqui ele não fala que esses algarismos eles têm que ser distintos, ou seja, eles têm que ser diferentes. Ele não tem uma outra restrição, né? Ele não define nenhuma outra restrição. Então, para o segundo algarismo, é indiferente. Eu posso utilizar qualquer um desses no meu conjunto, inclusive o 0, inclusive repetindo o que eu já utilizei aqui no anterior. Então, tem 1, 2, 3, 4, 6 possibilidades e no outro também. Pelo princípio multiplicativo, vamos multiplicar 5 vezes 6 vezes 6, obtendo aí 180 números de 3 algarismos com esses dígitos. Se eu citar lá a restrição é de que eles têm que ser distintos, então eles têm que ser diferentes. Logo, aqui eu começo novamente com essa restrição. O primeiro algarismo não pode ser o 0, então tem 5 possibilidades aqui para preenchimento da minha primeira casinha, né? Lá do meu esquema de princípio multiplicativo. O algarismo que eu utilizar aqui, vamos supor, é uma suposição, pode ser qualquer outro, que eu tenho utilizado o número 2 aqui, tá? Na outra casinha, eu não posso fazer a utilização do 2,
Porém, eu posso fazer a utilização do zero, tá? Então, eu tenho também 5 possibilidades. E para terceira e última casinha, eu vou agir da mesma forma. Eu não posso ter um número igual a este, não pode ser, eles não podem ser iguais, repetidos, são números distintos. Também não pode ser igual a esse. Então, me restam aí 4 possibilidades, ok? Lembrando que aqui pode ser o zero também, não tem problema algum. Só não pode ser zero aqui, diminuindo as minhas possibilidades. Então, através... Aqui, ó, embaixo, foi dado o exemplo, tá? Eu acabei falando de uma forma diferente. Aqui na primeira casinha não pode ser o zero. Na segunda casinha, como escolha aleatória, foi escolhido o número 1. E na terceira casinha, como escolha aleatória, foi escolhido 3. Porém, nós poderíamos escolher qualquer outro número aqui, né, desses dígitos, né? Claro que respeitando aqui a primeira casinha, que não pode ser igual a zero e que a gente não pode repetir os números, eles são distintos. E o 3, como exemplo clássico aí de análise combinatória, temos o seguinte enunciado: quantos números pares de 3 algarismos distintos podemos formar com esses dígitos? São os mesmos dígitos, né? Só não pode esquecer que para um número ser par, aí tem a restrição. Aí nós colocamos de 2 formas diferentes, tá? Para ser par, obrigatoriamente, um número ele tem que terminar em um número par, certo? Então, dentro desses números aqui, primeiro nós vamos começar pela restrição, né? Tem alguém com o microfone ligado aí. Deixa eu verificar aqui. Somos... Ok, já foi. Então, primeiro nós vamos começar, como eu havia dito, por essa restrição, né? Lembra que eu quero formar números pares de 3 algarismos. Então, dentro desses dígitos que eu tenho no meu conjunto, como no anterior, eu não posso formar um número de 3 algarismos começando com 0, né? Então, de cara, aqui, ó, no primeiro dígito, tem que ser diferente de 0, né? Então, me traz aí algumas outras possibilidades. E para que esse número seja par, eu obrigatoriamente tenho que finalizar com números pares. Dentro desse conjunto, para ser par, eu tenho 3 possibilidades, ó, terminando em 0, terminando em 2, né? E terminando em 4. Então, tem 3 possibilidades, aqui, na verdade, falando do ímpar, né? Eu tenho 3 possibilidades aqui para ser par, sendo que eu tenho que tomar cuidado com essa questão da restrição lá do começo do 0, tá? Então, ó, não pode ser 0 aqui na primeira casinha. Então, tem 1, 2, 3, 4, 5 possibilidades, se ele não falar nada da questão de distintos ou não, tá? Aqui, como exemplo, foi escolhido aleatório 1. Então, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4 possibilidades. E aqui eu escolhi como final o 0. Eu posso fazer isso com todos os pares, caso eu queira, tá? E é claro que depois eu tenho que fazer o somatório para que eu tenha o final aí. Mas eu tenho que obrigatoriamente fazer isso? Não, eu particularmente acho esse modo aqui um pouco mais confuso. Eu já gosto de pensar de uma forma direta. Para ser par, quantas possibilidades eu tenho? 1, 2, 3 possibilidades, já restringindo aqui a primeira casinha que não pode completar com 0 e fazendo as possibilidades dos outros, tá? E já recebi um anúncio do tempo aqui, mas pode deixar que a gente vai encerrar. E a gente pode também ter, então, galera, eu tenho 52 possibilidades, tá? Posso também pedir para que seja ímpar. Não pode esquecer que um algarismo de 3 dígitos, né? 3 números, um número de 3 algarismos, perdão, para que ele seja ímpar, ele tem que terminar em um número ímpar. Quais são as possibilidades para que um número de 3 algarismos seja um número ímpar? Eu tenho 3, 5 e 1. Então, tenho aqui 3 possibilidades. Vamos supor que eu tenha escolhido o 1. Aqui já foi feito de uma forma mais direta, tá?
Então, tem 3 possibilidades. Na suposição, feita a escolha do 1. Vamos a outra restrição, tá? Estou tirando o 1 aqui porque eu já escolhi ele aqui. Na primeira casinha, eu não posso ter um número começando com 0. Então, tem de possibilidades 1, 2, 3, 4 possibilidades. Vamos supor que eu tenha feito a escolha aqui do 2, tá? E aqui é a mesma coisa, só que aqui pode entrar o 0. Então, por isso que as opções, elas são igualmente aqui. Aqui eu só não posso ser o 0, mas eu já escolhi 1 para cá, então são as outras possibilidades. Aqui, eu não, se ele falar que são distintos, eu não posso fazer a escolha desse, mas eu posso escolher a escolha de qualquer outro que não seja o 0, tá? Então, aí, de ímpares, nós temos 48 possibilidades. É só fazer o princípio multiplicativo. Vamos usar o outro resumo aqui para a gente poder encerrar e partir para os exercícios. Então, olha só, como observação, né? Como eu estou dizendo aqui um pouco rápido, que para a gente não deixar as restrições para depois. A gente sempre começa pela restrição. Faz análise. Não posso começar com um número de 3 algarismos com 0. Se vai ser par, se vai ser ímpar. Se for par, tem que terminar em número par. Se for ímpar, tem que terminar no número ímpar dentro do meu conjunto. Se for divisível por 2, se for divisível por 5, pode ter essas restrições também, tá? Não esquece que, se for divisível por 5, tem que estar lá na tabuada de 5. Divisível por 2, par, e assim vai, tá? Tem os casos de permutação simples, que nós já falamos, aqui só é o resumo, tá? Permuta é trocar a ordem, tá ligado a anagrama. Por exemplo, a palavra anel, você vai fazer a permutação de 4, aqui, ó, letrinhas, né? 1, 2, 3, 4. Permuta de 4 é igual a 4 fatorial, tá? Claro que você pode colocar assim também, pelo princípio multiplicativo, dá certo também, tá? Tem lá as restrições, começar e terminar por consoante, aí você começa pelas restrições e permuta todo o resto, tá? Se tiver repetição, já muda a fórmula, é permuta do total de letras divididos sobre, né, as repetições. Aqui eu tenho 2 repetições na palavra ama, né? Então, é 3 fatorial, 1, 2, 3 letrinhas sobre 2 fatorial, que são as repetições. BB, eu tenho 2 iguais a B, 2 iguais a E. Então, total, 4 fatorial sobre 2 vezes 2 fatorial. Lembra que arranjar a ordem é importante? Tem a expressão que define o arranjo e a combinação, a ordem não importa ao lermos o exercício ou a questão. Se a ordem for importante, arranjo. Se não, combinação, tá? A gente tem exercício, mas eu gostaria de começar esses exercícios no último tempo, porque a gente vai de uma vez só fazendo o comentário dos exercícios, tá? Então, esses 5 minutinhos finais para eu fazer a conversão. Espero vocês no próximo tempo. Até já.